Jesus, conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém? Senhor, por favor, em nome de Jesus, fala aos nossos corações através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se, por favor. Queridos, texto Dora lido com os irmãos, é muito conhecido de todos vocês. E hoje, já no fim da tarde, depois de pensar muito durante o dia, no meu coração, pedindo a Deus que se compadecesse de mim, para que eu pudesse ter de Deus uma palavra ao coração da igreja, o Espírito Santo, por sua vez, fez arder no meu coração o versículo e os versículos que lemos na leitura oficial. Capítulo 4 de Mateus, já vista que Mateus, que teve o privilégio de acompanhar Jesus no seu ministério, de ver os sinais que Cristo operou, as maravilhas que Deus, através de Cristo, operara na vida das pessoas por onde Jesus passava, pois Mateus não está em uma condição de narrar uma história que ele ouve alguém contar, mas é um privilegiado de contar algo que ele mesmo viu e ouviu. E ele começa narrando acerca da biografia do ministério de Jesus para um povo exclusivo, tão exclusivo que Mateus escreve para os judeus, e enfatiza a questão de ser tão exclusivo, porque Jesus veio na condição de Messias, ungido exclusivamente para o povo de Israel, conforme os profetas de antemão haviam profetizado a sua chegada. E Mateus vai falar com muita propriedade com relação ao ministério de Jesus, desde o seu início ao fim do seu ministério terreno. Mateus escreve, antes de falar de Cristo, sobre o último profeta que profetiza já no Novo Testamento, que foi João Batista, porque Israel já estava a um período de Malaquias a Mateus, há 400 anos, sem ouvir profeta algum. Esse período que é considerado um período interbíblico, aonde Deus se cala, não levanta profeta, e há um silêncio de Deus com relação ao seu povo. Há alguns livros que foram canonizados pela Igreja Católica, que são considerados livros apócrifos, mas não deveriam estar no canon das Sagradas Escrituras, porque é um período que Deus decide não falar com aqueles a quem Ele vem há muitos anos falando, e eles nunca param para ouvir as predicas de Deus, para que eles venham comungar com Deus, como Deus sempre teve como plano, como Deus sempre teve como vontade,
como deseja. Mas o tempo passa e o período de restauração é chegado. E quem vem preparando esse caminho é João Batista, porque João Batista é considerado o precursor do ministério de Jesus. E João Batista profetiza a respeito da chegada de Jesus, embora Cristo já tinha nascido. Jesus estava de uma maneira muito modesta. Na verdade, a modéstia da vida de Jesus foi no início da sua vida até o fim dela. Jesus é até considerado um homem pobre, em função de ter sido criado por pais pobres, como José e Maria, em uma pequena aldeia chamada Nazaré. Nasce em Belém, mas é criado em Nazaré. Por isso vem esse sobrenome tão forte, Jesus de Nazaré, em função dele ter sido criado em Nazaré. E Jesus sempre foi paciente com relação ao período de cumprir com o seu ministério, porque enquanto o tempo não era chegado, Jesus em nenhum momento teve por atrevimento queimar etapa da sua chamada, porque enquanto João não terminar o seu ministério profético, Jesus não pode de maneira alguma se apresentar. Jesus precisa ter a paciência de esperar o período de cumprimento do ministério de João. E depois que João profetiza contra o pecado de Herodes, então João é levado para dentro de uma sala, colocado como prisioneiro, e a sua cabeça é decapitada. Após João ser decapitado, Jesus começa a ser conduzido pelo Espírito Santo para dar início ao seu ministério. E o Senhor Jesus, para impactar o mundo, para impactar as nações, ele precisa passar pelo processo de provação, porque Jesus receberia um ministério maior do que o ministério dos anjos. O ministério de Jesus seria maior do que o ministério dos profetas. O ministério de Jesus seria maior do que o ministério dos sacerdotes e dos reis. Ninguém teve um ministério tão grande como o ministério de Jesus. Mas para que Jesus pudesse ter esse ministério aprovado, Jesus precisava passar por esse processo de provação, por esse processo de preparação, porque Jesus não teria apenas o diabo como seu inimigo principal, mas Jesus teria que enfrentar o sistema religioso da época para trazer a liberdade mental às pessoas que estavam escravas. Salvo o melhor juízo, eu creio que em outubro deste ano nós faremos 504 anos ou 503 anos da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero apregou na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses contra o sistema papal de Roma. E nós nos consideramos livres de todo o período aonde os cristãos foram escravizados religiosamente, mentalmente. Mas bem da verdade, a reforma não aconteceu há 503 ou 504 anos atrás, quando Martinho Lutero se levanta e apregoa as suas 95 teses doutrinárias contra o sistema papal, mas a reforma que veio para protestar contra o sistema religioso
ocorreu há mais de 2000 anos atrás, para ser exato, no nosso calendário gregoriano, há 2020 anos atrás. Jesus vem, e quando ele chega, ele começa a protestar, teologicamente, doutrinariamente falando, contra um sistema religioso que vem escravizando os homens. E a sua forma de protestar é que as pessoas precisavam ter conhecimento da verdade, porque a verdade estava sendo escondida dos homens. E ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos trará libertação. Jesus estava dizendo com essa declaração que eles estavam escravos dos homens, principalmente Anás e Caifás, que era sogro e genro, que foram os sumos sacerdotes mais corruptos da religião judaica. Tudo que eles faziam praticamente era a mesma coisa que o Papa Leão X, por exemplo, que fazia com que a Igreja Católica cobrasse indulgência das pessoas, aplicasse com muita firmeza a lei do purgatório. Esses sumos sacerdotes eram tão corruptos quanto o período que a igreja veio a enfrentar após a força do Império Romano, através de uma religião que já havia sido quebrada há 1500 anos atrás. Fazendo hoje 2020 anos, nós podemos celebrar com a ceia o que nos trouxe a libertação. Podemos celebrar com a morte de Cristo, com a sua ressurreição, o que quebrou as algemas da nossa intelectualidade, que era comprimida, oprimida e deprimida, porque a verdade do Evangelho nos trouxe essa libertação. Mas antes disso, Jesus passou por esse processo de libação, de provação, para ser o nosso perfeito Salvador. E Ele é treinado pelo Espírito Santo durante 40 dias e 40 noites naquele deserto, porque a Bíblia diz que quem conduz Jesus ao deserto é o Espírito Santo, para que ele pudesse ser tentado por Satanás. Toda a humanidade até aqui estava sujeita a falhas, a pecados inconsertáveis. O homem não poderia de maneira nenhuma contribuir com a sua própria salvação. O homem não poderia ser justificado. Ele pode contribuir após ter o conhecimento do Evangelho no processo da sua santificação, mas nunca no processo de sua remissão, nunca no processo de sua justificação, porque somente o sumo sacerdote perfeito, que foi Jesus Cristo, poderia nos redimir com o seu sangue que seria derramado. Somente Jesus poderia nos justificar de nossos pecados diante de Deus, e é justamente o que Ele vai fazer. Mas como a cristologia da Bíblia prova a existência humana de Cristo, abrindo mão de sua total divindade, Ele deixa de ser Deus, e Ele não vai ser provado como Deus, porque como Deus Ele não pode ser provado. Como Deus Ele não pode ter fome, não pode ter sede, não pode sentir sono. Então Ele será provado na pele, na carne, e Ele vai vencer Satanás como homem, porque o primeiro homem que Deus coloca na terra, chamado por Adão, ele tem o acesso a Deus, mas da mesma forma que ele tem o acesso a Deus, ele vai receber a visitação de Deus e também vai receber a visitação de Satanás. Deus não proibiu a entrada do diabo no jardim que Deus plantou para Adão no Éden. O acesso do diabo ao Éden estava aberto.
Deus poderia fechar a entrada do Éden, como fechou para Adão depois que ele peca, colocando 2 querubins com espadas flamejantes, para que Adão não voltasse novamente para dentro do jardim. Deus poderia, mas Deus não queria uma adoração obrigatória. Deus não queria uma comunhão obrigatória. Deus queria uma adoração voluntária. Deus queria uma adoração desempregada, completamente de apenas uma ideia de que eu sou um servo em condição vulnerável a um grande Criador e me sinto obrigado de adorá-lo. Deus não queria isso. Deus queria um servo que entendesse que Deus, Ele era Criador e que Ele era criatura, mas que Ele não era obrigado a adorá-lo, mas que Ele deveria adorar por reconhecer de maneira voluntária e espiritual a grandeza e a soberania do Criador. Então por isso Deus deixa as portas do Éden abertas, e por lá o diabo entra, e o diabo começa a induzir, e eu não sei se isso aconteceu de uma noite para o dia, a Bíblia não fala, eu não sei se foi em 1 minuto, mas eu sei que o diabo conseguiu induzir o homem ao erro, ao pecado da desobediência, a quebrar o elo da comunhão com Deus. E quando o diabo induz Adão a quebrar a comunhão com Deus, faz com que a mulher provasse daquilo que Deus havia proibido, e a mulher traz ao conhecimento do homem, e o homem também cai no mesmo erro que ela. Deus expulsa eles do jardim, mas Deus faz uma promessa, porque o pecado entra em Adão através da mulher, porque a mulher é quem abre o precedente para a desobediência. Adão não é coagido a pecar, ele peca por própria vontade, mas peca. E ali Deus faz uma promessa. O jardim do Éden, o diabo induziu o primeiro Adão ao pecado, e Deus olha para Satanás e diz: da semente da mulher nascerá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Eu vou repetir porque você não entendeu. Deus diz para o diabo que da semente da mulher iria nascer um que iria esmagar a cabeça da serpente. Deus promete isso, Deus faz essa aliança, mas mesmo até ao período do cumprimento dessa promessa, o homem está debaixo de uma opressão, o homem está submetido ao erro, porque todos os homens que estão na galeria dos heróis da fé, vocês vão reparar que todos eles não tiveram a perfeição para trazer alguém para Deus, no qual eles estavam responsáveis. Abraão era pai de uma nação, mas Abraão mentiu. Abraão se precipitou em deitar com Agar. Jacó era um suplantador, um enganador, teve encontro com um anjo no Val de Jaboque, e ele muda o nome de Val de Jaboque para Peniel, porque ele diz: face a face estive com Deus, e a minha vida foi transformada. Isaac comete o mesmo delito do pai mentindo. Davi nem se fala, Salomão não se fala. Todos os heróis da fé erraram, e eles estavam com uma responsabilidade de arregimentar um grupo, pequeno ou grande, de povo, para ter comunhão com Deus. Moisés, que é considerado o homem mais manso da terra, matou um egípcio, cometeu um grande homicídio, e um homicídio doloso, quando ele tinha a intenção de matar. E pior do que isso, foi um homicídio cruel, porque Moisés escondeu o corpo do Egito, ou do egípcio, debaixo da areia. Todos os homens erraram, de Adão até João Batista, mas haveria de nascer um que teria a perfeição. Por isso o tema da minha mensagem hoje é a perfeição, e eu quero colocar esses adjetivos mesmo: a perfeita perfeição
tentado pelo diabo, e o diabo quer induzir a Cristo o mesmo erro, porque o diabo estava tentando induzir Jesus a trabalhar como Deus na terra. E se Jesus trabalhasse na sua forma divina, ali o diabo estaria conseguindo neutralizar o poder da justificação para a humanidade. E este era o grande desejo do diabo. O diabo não queria que você fosse justificado. O diabo não queria que você fosse redimido. O diabo não queria que você fosse integrado ao corpo de Cristo. E por isso ele começa a tentar induzir Cristo ao erro. E que erro Jesus poderia cometer? Trabalhar no seu período de provação como Deus. Por isso ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a primeira coisa que o diabo diz para Cristo é: se você é o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Porque o diabo até ao presente momento me mostra um homem fazendo milagres extraordinários. Havia pelo menos, eu vou citar baixo aqui, pelo menos 600 anos que não havia um milagre em Israel, porque um dos últimos profetas que operou milagre foi Eliseu. Os demais profetas só profetizaram contra a apostasia e o pecado de Israel. O último profeta da história que fez milagre foi Eliseu. Dali em diante nenhum homem fez milagre na terra, e os homens não tinham mais conhecimento de milagre. Milagre estava no esquecimento. Milagre para o povo era milagre mesmo. Então milagre era só de ouvir falar. E de repente somente o Filho de Deus que poderia fazer milagre. Ele quer induzir Cristo justamente na necessidade daquilo que os homens não conhecem mais. Ele: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus poderia fazer isso automaticamente, mas Jesus não está preocupado em impressionar ninguém com milagre, porque milagre não impressiona a obra redimidora de Cristo. Milagre não salva, milagre não justifica. Tem muita gente que vai ser curada do câncer, mas vai para o inferno. Tem muita gente que vai ser curada da AIDS, mas vai para o inferno. Tem muita gente que vai ser levantada da cadeira de roda, mas vai para o inferno. Tem muita gente que vai ser curada de uma perna menor, mas vai para o inferno. Milagre nunca salvou o homem, e Jesus nunca ficou preocupado com milagre, porque ele não veio fazer milagre. Jesus veio para salvar o homem. Jesus veio para libertar o homem. Isso aí é uma expectativa que os homens criaram, que ele tem que fazer milagre, mas ele não veio para fazer milagre. Ele veio para salvar, ele veio para libertar, ele veio para justificar. Foi para isso que Jesus veio, para salvar o homem do pecado, e não para fazer milagre. Talvez você veio aqui esperando um milagre, e eu vou dizer: ele não está nem aí para fazer milagre. Se alguém diz para você que ele vai fazer milagre, de repente até ele queira fazer, mas ele não está preocupado com isso. O que ele está preocupado é te preparar através da doutrina da palavra de Deus, para que você receba a salvação. Não adianta ser curado e ir para o inferno. Não adianta falar língua estranha e ir para o inferno. Não adianta profetizar e ir para o inferno. Melhor é ficar calado na igreja. Melhor é andar manco. Melhor é continuar cego. Tanto é verdade que Jesus disse: se um olho teu te fizer pecar, fura o olho, arranca ele, porque é melhor entrar cego no reino de Deus do que entrar com visão no inferno. Porque eu vou dizer uma coisa para você, irmão: visão no inferno é coisa terrível, mas o cego no céu, até o céu, ele vai enxergar a sua beleza, a sua formosura. E vou dizer: está chegando a hora da igreja ser arrebatada, porque Jesus prometeu que viria e vai voltar para nos levar para morar nas mansões celestiais. Quantos acreditam nessa palavra? Pode levantar as suas duas mãos para o céu e dar glória a Deus, dá aleluia, mas levante a mão bem alta, não pelo que Deus pode fazer aqui, te curar de uma enfermidade, mas glorificar a Deus, porque você foi salvo, redimido pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, estou com dor de cabeça, eu vou orar, mas se não passar, toma um Doril que passa. O que importa é entender que o seu nome está escrito no livro
e eles voltaram tão empolgados, pensando que isso era reino. Aí olharam para Jesus: Jesus, o seu nome é forte, no seu nome a gente cura, a gente expulsa demônio, ninguém fica na nossa frente. Jesus olhou para eles: vocês estão alegres por causa disso? Isso aí não é nada. Eu quero que vocês fiquem alegres por terem o nome de vocês escrito no livro da vida. Jesus vai ser provado. Um pouquinho só mais de retorno para mim, Cláudio. Tá bom. A qualidade está muito boa, só aumenta um pouquinho. Jesus vai ser tentado como homem e não como Deus. A gente é muito preocupado, sabe, com esse negócio de milagre. Muito. Pode reparar. Faz a campanha aí e diz que pastor fulano de tal que ora e a pessoa vomita o câncer, para vocês verem se vai caber gente aqui na igreja. Não cabe. Agora chama para o culto de doutrina, igual eu estou fazendo aqui para falar de escatologia. Traz a Bíblia, irmão, papel e caneta, que eu estou te ensinando sobre. Falei primeiro sobre os sinais da vinda de Jesus, falei sobre arrebatamento da igreja, ia falar agora sobre tribunal de Cristo. Não deu para falar porque não pude vir, eu estava em outra cidade. Ninguém quer saber. E a igreja vai ficando escrava da religiosidade. Ela não entende o que é reino de Deus, não compreende o que é evangelho, fica viciada nessas coisas. E para esse tipo de coisa tem todo tipo de artista. Porque do mesmo jeito que você vê na televisão, em programas de domingo à tarde, mágicos que não são mágicos, todo mundo sabe, eles conseguem fazer truques. Tem muito pastor que o que faz é truque para te iludir. Infelizmente são esse tipo de pastor que na maioria são valorizados pelo povo. Pastor que ensina a Bíblia pouco é valorizado pela igreja, porque a maioria quer continuar escravo das suas emoções e não quer encontrar a liberdade do Evangelho. Jesus poderia vencer o diabo como Deus, sim, mas Ele não quer. Ele quer dar um ensinamento de que o homem pode vencer o diabo. E vou dizer, irmão, você não vence o diabo porque esse chavão de cristão está amarrado, Satanás. Isso aí você não vence. Você não vence o diabo indo fazer campanha 7 dias no monte. Quem ensinou isso aí mentiu. E eu vou te falar um negócio aqui ainda mais doutrinário ainda. E se houver alguém que quiser argumentar comigo, teologicamente a gente pode sentar e conversar. Eu não tenho dificuldade com isso. Aí alguém vai dizer: mas Jesus disse que a caça de demônios sai com jejum e oração. Sim, a caça de demônios sai com jejum e oração, diante de uma circunstância, de uma situação. Mas o que blinda a sua vida espiritual, preste atenção, o que blinda a sua vida espiritual contra o diabo, não é nem jejum e oração. O que blinda a sua fé, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, se não me falha a memória, eu não anotei, não fiz esboço. Eu recebi essa palavra de Deus agora de tarde. Eu estou pregando na rema mesmo. Olha como Jesus vai vencer o diabo. Jesus, Ele é o verbo, Ele é o logos, Ele é a palavra encarnada, mas Ele se submete ao que Moisés tinha ensinado, que ele já sabia. Lá atrás,
no meio da provação do povo, no período que você está vulnerável, é que o diabo vai tentar te induzir a pecar, a errar, e você só vai ter resiliência contra o diabo se você estiver preparado, não com jejum e oração, mas se você estiver preparado com o conhecimento da palavra. Eu não estou falando aqui que você tem que ser acadêmico em teologia, eu estou falando de você conhecer a palavra. Olha o que Deus fala para Moisés: e te lembrará de todo o caminho. Preste atenção, Deus diz: vocês serão lembrados de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, e para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Deus leva o povo ao deserto para ser provado, para humilhar, para provar, para saber o que estava no coração deles, para saber se eles iam guardar os mandamentos de Deus ou não. Mas como eles guardariam qualquer mandamento se eles não fossem orientados antecipadamente sobre esses mandamentos? É óbvio isso aqui. Eles foram orientados para guardar. Versículo 3. Então Deus continua falando, e Jesus se espelha nessa palavra. Eu vou concluir aqui. Ele te humilhou, Ele te deixou ter fome, Ele te sustentou com maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender. Aqui é forte, é o que Jesus vai contra-argumentar contra Satanás. Para te dar a entender que o